Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a gente está aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como se faz, galera, a janela da linha suprema, tá? No caso, duas folhas de correr, tendo duas básculas fixas na parte superior da janela. O que significa isso? Duas bandeiras, tá? Que nós chamamos de bandeiras, na parte de cima da janela e as duas folhas de correr na parte de baixo. Eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês agora, galera. Mas antes de a gente começar, de costume, galera, não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e deixar aquele like, galera, para estar ajudando a gente a fazer mais conteúdos como esse para vocês, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Como vocês sabem, de costume, tá? Eu sempre ando com o nosso catálogozinho do lado, tá? Lógico, com o tempo a gente vai pegando os nomes dos perfis e a gente acaba não precisando muito do catálogo. Mas eu gosto sempre de apresentar o catálogo para vocês, para que você que está iniciando ir lá e procurar os perfis certos e até na hora de comprar não se confundir, tá bom, galera? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês, tá? Praticamente a janela da linha suprema de duas folhas de correr com essa bandeira na parte de cima, que é que eu vou mostrar para vocês agora, é praticamente os mesmos perfis que serão usados, tá? Vai ser os mesmos perfis na janela de duas folhas de correr sem a bandeira na parte de cima. Esse é um detalhe que eu tenho que vocês precisam saber. Um exemplo, por exemplo, daqui do meio para baixo, ela é uma janela de duas folhas de correr normal, igualzinho eu ensinei nos vídeos anteriores aí, que eu ensinei vocês a fazer janela de duas folhas. Daqui para baixo são os mesmos perfis. Aqui eu até anotei para vocês verem. SU 001, SU 002 é o de baixo, 053, ou seja, daqui para baixo é uma janela de duas folhas. O que vai mudar vai ser daqui para cima. Aí é onde se acrescenta alguns perfis, tá bom? Então, repara bem, ó, se você for comparar com um vídeo aonde eu ensino a janela de duas folhas, tá? E tem aqui, ó, os mesmos perfis, 07, 01, 02, tá? Quais são os perfis que mudam? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, ó. O perfil SU 004, tá? Para quem ainda não sabe, todo o perfil da linha suprema, tá? É conhecido como SU. Então, eu tenho aqui o SU 004, que é o código dele. É o único perfil que vai mudar, os únicos. Esse, tá? O SU 080... e o SU 082, tá? São os únicos perfis que vão mudar. E o que eu acrescento a mais, tá? É um quadrado de 1,5 por 1,5, tá? Esse quadrado de 1,5, galera, é só para fazer esse pedaço aqui para fazer o pescoço, tá? E aí, esse pescoço aqui, eu uso um quadrado de 1,5 por 1,5 e esse SU 080 com 082, que, como eu anotei aqui, ó, é para fazer as bandeiras, tá? E o perfil SU 004, que é esse daqui que eu também marquei para vocês, é a largura, tá? Da parte de cima. Aqui, ó, SU 004 é essa largura aqui. São os únicos perfis que se acrescentam para fazer uma janela dessa com a bandeira fixa. Aí você me pergunta, Bruno, mas por que ela vai ter uma bandeira fixa na parte de cima? Galera, isso aqui é um padrão de um condomínio, tá? Onde as bandeiras da parte de cima têm que ficar fixas, abertas, por conta do gás, tá? Por conta da ter ventilação, caso tenha algum vazamento de gás. Então, isso aqui é uma janela da área de serviço de um condomínio. Então, o padrão é esse. Então, por isso é aberta e fixa na parte de cima. Só lembrando, galera, que esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Para vocês também entenderem em duas etapas. E essa primeira etapa aqui é o primeiro vídeo, vai ser as folgas que eu vou ensinar vocês, tá? Que os detalhezinhos que muda das janelas. E o segundo vídeo vai ser eu montando a janela na prática. Aí vocês vão ver lá essa diferençazinha aqui, como se faz essa diferença, tá? Na hora da montagem, até mesmo as furações, tá ok? Então, eu peguei aqui o catálogo, galera, ó, tá? Só para mostrar para vocês quais são os perfis, tá? Eu tenho aqui, ó, o SU 080 que eu falei para vocês, tá? Que é o perfil que faz a bandeira. O SU 082, que também é o perfil que faz a bandeira, tá? Como eu mostrei para vocês. E eu tenho o SU 004,
que é o perfil da largura da parte de cima, tá? Então, são esses perfis. Então, no catálogo, tá? Eles têm esse desenho aqui, os perfis são esses. Lembrando que no segundo vídeo eu também vou mostrar na prática o perfil, tá? Na hora da montagem da janela. Então, também fica ligado aí no próximo vídeo para vocês entenderem como se faz, no caso, essa montagem. Agora que vocês já conhecem, galera, todas as folgas, todos os perfis que serão usados, a diferença da janela de 2 folhas com bandeira e sem bandeira, agora eu vou ensinar vocês a folga, tá bom? Isso aqui é muito importante, galera. Vamos lá. As folgas, galera, praticamente não, é a mesma folga da janela de 2 folhas de correr. A única coisa que vai mudar é a folga da bandeira, tá bom? Que precisa ter uma bandeira, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, folga dos quadros. Para você que já conhece, sabe, você que ainda não conhece, eu vou ensinar. Folga dos quadros, galera, que eu tenho o costume de chamar de quadro, é a parte de fora da janela, tá? Ou seja, todas as larguras, que é os trilhos, a parte de baixo, né, que é os trilhos, e as alturas, as 2 alturas, eu chamo de quadro. Então, a folga dos quadros, que é o SU 007, tá? O SU 007, 001 e 002, tá? Que eu até botei aqui, ó, 001, 002 e os dois 007, que são as alturas, a folga é dessa forma aqui, galera, ó. A altura, ou seja, eu tenho uma janela aqui de 1,49,7 de altura por 1,58,5 de largura, tá? Essa aqui é a medida do meu vão exato, sem folga. Então, eu vou pegar aqui a medida de 1,49,7, no caso 1,49,7, que é a altura do meu quadro, tá? A altura do meu SU 007, e eu vou diminuir 5 milímetros, ou seja, não muda. Repara bem que essa folga aqui é a mesma folga da janela de 2 folhas de correr, ou seja, eu vou cortar o perfil SU 007, tá? Com a mesma folga, menos 5, ou seja, esse menos 5 aqui, eu tenho o costume de dar para ficar uma folguinha na hora da instalação, tá? Porque na hora da instalação o vão geralmente é muito torto, então eu dou meio centímetrozinho de folga para a janela entrar com uma folguinha boa, eu fazer uma instalação boa e depois eu venho com um acabamento e a vedação com silicone e cantoneira, para não ter um problema de ter que repassar a janela, galera, porque repassar a janela é muito ruim, quem já passou por isso sabe. Então vamos lá, para não ter erro, então meu SU 007 eu corto ele com 1,49,2, certo? Feito isso, são 2 peças, 1,49,2, tá? O SU 007, que, como eu já falei para vocês, sempre olhando o catálogo, tá? Prestando atenção para não errar. Então, é sempre conferindo, ó, SU 007, os 2 perfis da altura. Agora, vamos para a largura, tá? Largura dos quadros, ou seja, os trilhos e o SU 004 que eu acabei de acrescentar. Repara bem, 1,58,5, ou seja, o que é 1,58,5? 1,58,5 é a medida do meu vão. Então, galera, essa medida muda, tá? Essa medida aqui, você tem que colocar a medida do seu vão. Você quer fazer a sua janela ou a janela para algum cliente, você tem que colocar a sua medida. Menos 32, ou seja, esse menos 32, galera, sempre vai se repetir. Galera, esse menos 32 é a folga da mão de amigo, tá? E dos perfis das laterais. Então, ele tem 32 milímetros. Então, vai ser sempre menos 32. Aí, você vai cortar com 1,55,3, no caso, esse é meu exemplo. 1,55,3 vai ser o meu SU 002, o meu SU 001, que são os 2 trilhos, tá? Trilho do meio, trilho de baixo, e o SU 004, que é o que eu acabei de acrescentar. Então, ou seja, esse SU 004 também vai ficar na mesma medida dos trilhos, tá? Com 1,55,3. Então, até alinhei aqui, galera, para vocês terem uma ideia, tá? Essa folga sempre vai se repetir, menos 5 e menos 32. O que vai mudar é a medida do seu vão, do seu espaço onde você quer colocar a sua janela, tá bom? Agora, nós vamos para a folha. O que é a folha, galera? Folha é as 2 partes de correr, ou seja, folha 1 e folha 2, são 2 janelas de correr, tá bom? Os perfis, como você já sabe, não mudam, são os mesmos perfis da janela de 2 folhas
de correr padrão, tá? SU 0,53 pares de larguras, 39 para as duas alturas onde vai colocar o fecho, 0,40 e 0,41 para fazer a mão de amigo, tá? É os mesmos perfis da janela de duas folhas onde eu ensinei nos vídeos anteriores. Então vamos lá, folhas, altura 1,49,7, ou seja, eu repito aqui a medida do meu vão, 1,49,7 menos 5, ou seja, o mesmo menos 5 tá aqui, tá? Galera, eu poderia colocar essas folgas aqui tudo junto, tá? Eu só deixei separadinho assim, justamente para ficar bem detalhado e para vocês entenderem. Então eu botei aqui, ó, menos 5, repeti menos 5, menos 30, aí que entra o detalhe, galera. Por que menos 300, tá? Aqui é 300, que é 30 milímetros, tá? Que nesse caso aqui, perdão, são 30 centímetros, então é 300. Por que menos 300? Porque aqui, ó, o medidor, ele já me deu o tamanho que vai ter de bandeira, que é 30 centímetros. Ah, tá, entendeu? Porque o que acontece? Se, galera, ele me desse aqui 35 centímetros, ou ele me desse aqui 40 centímetros, aqui também mudaria essa folga, tá? Aqui ficaria com 35, ficaria com 40, ou seja, do tamanho que você colocar a sua bandeira, é o tamanho que você tem que colocar esse detalhezinho aqui da folga, da altura. Galera, isso é muito importante para vocês entenderem, porque é a diferença que muda, tá? Da folga da janela de duas folhas sem a bandeira. É essa medida aqui, ou seja, então vai ficar menos 5, menos 300, que é a medida que eles já me deram, poderia ser qualquer outra bandeira e você pode fazer em qualquer outra bandeira, tá? Em qualquer outra medida de bandeira, menos 300, mais 10, menos 50, que vai dar 1,15,2. Lembrando, mais uma vez, galera, quando você for colocar na sua calculadora, não coloca ponto e não coloca vírgula. Você vai colocar essa folga aqui direto, ou seja, 1,49,7, você não vai botar ponto 7, você vai botar 1,49,7, ou seja, 1.497 na sua calculadora. Menos 5, menos 300, mais 10, menos 50. Ou seja, fazendo isso, galera, vai dar esse resultado aqui de 1,15,2. Esse 1,15,2 é a altura das minhas folhas, ou seja, a altura do meu SU 0,39, a altura do meu SU 0,39, ou seja, são duas peças de 39, uma de 1,40 do SU 0,41 e o SU 0,40, uma peça de cada. Então, todas essas minhas alturas vai ter essa medida fazendo essa folga aqui. Ou seja, daqui para cá, essas medidas repetem, galera. É o único detalhezinho que vocês precisam gravar sempre. É como se fosse uma fórmula da escola. Se repete, tá bom? Então, essa medida que vai se repetir, é lógico que, como eu falei para vocês, mais uma vez, só vai mudar essa medida aqui caso você mude o tamanho da sua bandeira. Você pode fazer a sua janela com o tamanho da bandeira que você quiser, até maior ou até menor. Porém, é necessário fazer essa observação, essa mudança aqui nessa folga, tá? Só esse detalhe. A largura, como vocês já conhecem, não muda. É 1,58,5, ou seja, a medida do meu vão, menos 32, menos 110, dividido por 2, que dá 72,1, ou seja, 72,1 milímetros. Essa medida aqui é a medida que eu vou cortar o SU 0,53, que são quatro peças, que são, não deixa de ser, galera, o trilho das folhas, que é onde eu coloco os carrinhos, tá? Coloco o carrinho, coloco as escovinhas para ela poder deslizar em cima do trilho. Então, são 4 peças dessa daqui, tá? Do SU 0,53. Então, essa folga daqui para cá, como eu falei para vocês, também se repete. Galera, só coloca na sua calculadora que vai dar certo. É só lembrar, não colocar vírgula, não colocar ponto, vai dar certo, galera, porque é a medida que eu faço para mim, galera. Existem outras folgas, existem outras pessoas que modificam um pouquinho essas folgas aqui, mas para mim, galera, é a janela que eu faço. Inclusive no vídeo que eu vou fazer, o próximo vídeo que eu vou postar aí, vocês vão ver que a janela vai estar montadinha nas mesmas medidas que eu coloquei aqui e dá super certo para mim, com certeza vai dar para você também. Agora, galera, entra a folga da bandeira. Isso, galera, a bandeira é muito importante, que é, como eu falei para vocês, o perfil SU 0,80 e SU 0,82, tá? Que são os perfis que a gente faz a montagem da bandeira.
essa folga é o seguinte, vai repetir a mesma coisa, largura, ou seja, largura medida do meu vão, 1,58,5, menos 32, menos 40, dividido por 2. Aí que entra o detalhezinho também, galera. Vamos lá, para vocês entenderem. Menos 40, por que eu estou colocando esse menos 40? Porque aqui, nesse meio aqui, vai entrar um quadrado, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o quadrado que eu uso. É um quadrado de 1,5 por 1,5. Ele tem 38 milímetros de largura, ou seja, de ponta a ponta desse quadrado, ele tem 38 milímetros de largura. Então, eu ainda acrescento 2 milímetros de folga, que dá 40, tá? Cadê? Que dá 40, tá vendo? Por quê? Me dá uma folguinha quando eu for encaixar a bandeira entre os vãos aqui, para eu poder estar parafusando, como eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, eu preciso dessa folguinha. Então, eu coloco aqui menos 32, que se repete, se você reparar bem, que se repete a folga, tá, do trilho, menos 40, tá? Que é o pescoço, e eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque são duas bandeiras, uma de cada lado. Então, eu faço essa divisão e vai dar 75,6. Ou seja, essa 75,6 aqui é a largura que no caso é o SU 0,80. Então, o SU 0,80 eu vou cortar 4 pedaços de SU 0,80, tá? Porque são duas bandeiras, 4 pedaços, tá? Para formar 2 quadros. E essa vai ficar com 75,6. Agora, nós vamos para a altura, ou seja, a altura da bandeira, tá? Que é o SU 0,82, tá? Eu até anotei aqui para vocês entenderem, ó, SU 0,82, essa altura aqui, tá? Que são 4 pedaços também. Como eu faço essa folga? Eu pego aqui, ó, 300, tá? Onde eu tirei esse 300? Lembra que eu falei para vocês da medida que eles me deram do padrão da bandeira, ou seja, 300 menos 18, que vai dar 26,4, ou seja, 26,4. É a medida que eu tenho que cortar o meu SU 0,82. Por quê? Aí tu fala assim, Bruno, mas por que você colocou menos 18? Porque eu tenho que tirar essa folga aqui do SU 0,80, e a altura do SU 0,80 ele tem 18 milímetros, tá? Então 18 menos 18 vai dar essa medida de 26,4, que no final das contas vai ficar duas bandeiras com a altura de 30 centímetros, ou seja, a bandeira vai ficar com 30 centímetros de altura, eu dando essa folga de menos 18. Então essa folga aqui de menos 18, também vão se repetir, elas sempre se repetem, menos 18. Porém, o que muda, como eu falei para vocês, é a altura da sua bandeira. Aí fica a gosto, e também é o padrão da onde você for colocar a sua janela. Ela fica com menos 18, tá bom, galera? É isso, galera. Tudo isso aqui, galera, é o que eu faço nas minhas janelas, dá certo. São as folgas das minhas janelas, dão certo. Então, galera, se você se atentar direitinho, galera, a cada detalhezinho dessas folgas aqui, tendo um catálogo desse, tá? Eu tenho um vídeo onde eu ensino também onde você encontra esse catálogo. Procura aí, galera. Eu tenho bastante vídeo aí que vai ajudar bastante vocês aí no canal. Então, se tiver também alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Assim que possível eu vou estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? É um prazer estar respondendo a cada um de vocês. E não esquece, galera, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele like. E é isso, galera, foi o vídeo de hoje. E fica atento, galera, fica atento que o próximo vídeo eu vou estar ensinando a montagem dessa janela passo a passo, tá? E você vai ver que é muito simples de fazer, tá? E montar essa janela, tá bom, galera? Fica aqui meu forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, galera!